Olá, queridos amigos Homens de Prata e Mulheres de Prata, mais uma vez aqui com vocês, trazendo uma personalidade incrível de um assunto que todo mundo comenta e muito pouca informação a gente tem. Nós vamos receber aqui Wagner Cardoso, que vai nos falar, além de toda a sua vida pessoal, mas também falar sobre cidadania italiana e também outras cidadanias que ele também tem um pouco de conhecimento. Ele é arquiteto, advogado, empreendedor e um esportista que vocês vão saber já já o que ele faz. Além de motociclista, é claro. Gostaria imensamente de agradecer a Minsight pela gentileza desse lugar incrível que ela nos oferece para as gravações da diária de hoje. E a nossos patrocinadores, Água Prata, ESA e Casa Flora. Não se esqueçam de compartilhar, se inscrever no nosso canal, colocar sininho e no nosso Instagram, no Facebook e tudo que puder para prestigiar o nosso trabalho. Wagner, seja muito bem-vindo. Legal receber você aqui no Homens de Prata. E eu queria saber o seguinte, para começar, você tem 58 anos, pai do Enzo, quantos anos tem o Enzo? 23 anos. 23 anos, casado. Casado. Me conta uma coisa, você é um cara que tem arquitetura como sua primeira profissão. Isso. E você tem uma passagem muito interessante na sua vida, que você, num determinado momento, aos 20 e poucos anos, você resolveu largar o Brasil e ir embora. Exatamente. Me fala um pouquinho para onde você foi e qual é essa primeira experiência. Com 23 anos, eu comecei a minha vida profissional em São Bernardo, fiz Senai de eletrotécnica. Mas eu, desde o começo, eu não me enquadrava naquela vida de metalúrgico. E aos 23 anos eu fiquei sabendo que tinha um amigo nosso que estava na Itália. E ali surgiu a ideia, como eu sou descendente de italianos, me deu esse insight de ir para a Itália e trabalhar na Itália. E foi assim que, com 23 anos, eu resolvi se aventurar. Fui sozinho para a Itália. E você, sendo um arquiteto brasileiro num país estranho, quais foram as maiores dificuldades que você sentiu logo que você chegou à Itália? Como estrangeiro, né? Ainda... Eu acredito que a maior dificuldade para a maioria das pessoas que resolvem, né, mudar de país é o idioma. Que no meu caso eu tinha zero de italiano. Então, como foi uma coisa de uma hora para outra, não teve aquele tempo de preparo e para poder organizar e viajar. Então foi no improviso. E a maior dificuldade realmente foi o idioma. Por quê? O estilo de vida do italiano é muito parecido com o do Brasil. Principalmente a gente que é daqui de São Paulo, que é uma cidade, né, formada na sua base por imigrantes italianos. Você foi para que cidade especificamente? Fui para Roma. E lá e começou trabalhando como arquiteto ou como é que foi isso? Não, na verdade, eu era eletrotécnico e na Itália eu fiz um curso técnico de arquitetura, que é um intermediário entre o segundo grau e a faculdade. E trabalhei durante muito tempo na Itália com reestruturação de apartamentos e construção, na construção civil. Reforma, restauração? Exatamente, isso mesmo. Que bacana. E me fala uma coisa, teve algum perrengue nisso aí ou foi só o idioma? Não, o problema de quem chega no país é se adaptar. Por quê? Você sai de uma vida estabilizada aqui, morando bem, na maioria das vezes morando com os pais, tudo, trabalhando, e chega lá você tem que começar tudo do zero. E uma particularidade é que conversei com esse amigo que estava lá, ele falou, não, vem, é bacana. Quando eu cheguei, eu tive uma surpresa, que na primeira semana eles estavam mudando de casa. Tinham que entregar o apartamento, só que cada um já tinha arrumado, ia para casa da namorada, ia para casa de outro. Você foi para morar com ele? Eu fui para morar com ele no primeiro tempo. Morou onde? No metrô? Não. O que eu fiz? Tem uma feira em Roma que ela existe até hoje, chama Porta Portese. Essa feira é muito particular, que ela vende desde filhote de cachorro, filhote de pet, até quadros famosos. Vende de tudo nessa feira. Eu fui para essa feira, comprei uma barraca e fui morar num camping. Morei 3 meses num camping. Que cara! E foi até uma experiência bacana, porque no verão, era no né? começo do verão. Ah, bom. Era no começo do verão. E muitos brasileiros tinham dificuldade lá em moradia, descobriram essa ideia do camping e atraiu vários brasileiros. Aí depois eu comecei a trabalhar. Nos anos 80, 90? 90. 1990. E mais precisamente em maio de 90. Tá, agora eu quero saber o seguinte, que é o que nos atraiu aqui nessa conversa. Cidadania, como é que surgiu essa ideia de você se tornar hoje um grande especialista, detentor de um escritório, proprietário de um escritório
dos maiores aqui sobre cidadania, que trata sobre cidadania. Na verdade, isso foi um pouco por acaso. Por quê? Chegando na Itália, você tem duas formas de se legalizar. Ou você vai do Brasil para lá com um visto de trabalho ou de estudante, ou cidadania. E eu cheguei sem nenhum dos dois. Então, quer dizer, com 90 dias eu ficaria ilegal no país. Então, a minha saída era encontrar a documentação do meu bisavô e fazer a minha cidadania. E foi exatamente o que eu fiz. E ele é de lá, é de lá da Como? região? Teu avô, do bisavô da região? Próximo, 110 quilômetros. Inclusive, hoje eu tenho uma casa na mesma cidade onde ele nasceu. E nesses 3 meses eu fui atrás da documentação e dei início no processo e aprendi a trabalhar com cidadania. Você ainda como arquiteto? Ou técnico? Não, ainda não tinha feito o curso de arquitetura. Logo que você chegou, Eu então, 90 dias. comecei a trabalhar na construção civil como eletricista, sem saber falar italiano. Mas a técnica é a mesma aqui e lá. E assim que eu fiz a minha Acendia, cidadania... pagava a luz. Eu só faço Como? isso. Acendia, pagava a luz. Mais ou menos isso. Um pouquinho além disso. Mas o interessante foi que, como eu aprendi a trabalhar com a cidadania, naquela época, imagina, não tinha telefone celular, muito menos internet. Então, assim que eu vi como era a técnica, como fazer, eu fiz para vários parentes, para amigos, e trabalhei informalmente com isso muito tempo, mas para ajudar amigos e parentes. E foi assim que começou. Isso, você ficou durante 15 anos que você ficou lá, mais ou menos? 15 anos fiquei na Itália e quando eu voltei, e aí montei a Terra Nossa Cidadania. A Terra Nossa Cidadania hoje tem 22 anos. 22 anos. 22 E anos fica em trabalhando São Caetano. somente São Caetano do Sul. E quais... Bom, depois você se formou advogado, que você me contou. Exatamente. Eu comecei a trabalhar com a cidadania, não era advogado. Só que eu sentia essa necessidade, embora na época a gente trabalhava com uma modalidade de cidadania que era aquela que a pessoa vai para a Itália, mora um tempo e faz a cidadania direto na Itália. Para isso você não precisa ser advogado. Mas mesmo assim eu sentia essa dificuldade. Por quê? Era normal eu participar de reuniões familiares onde tinha 20, 30 pessoas. E sempre o pessoal me perguntava, você é advogado? Você é advogado? E aquilo me incomodava. Eu falei, uma a única situação, saída inclusive, qual é? Se tornar advogado. Vou me tornar advogado. Você se sentia assim meio não correto não sendo advogado? Porque você sabe de um caso meu que eu até te confidenciei, de um Sim. processo meu, que eu estou super incomodado de achar que eu estava contratando uma advogada e não é advogada. Exatamente. Não que eu me sentisse incomodado ou fazendo alguma coisa errada, porque a gente sempre fez tudo dentro das normas, né? Mas o que me incomodava mais era essa pergunta frequente, né? Eu falei, por que não? Aí voltei para a faculdade, com 40 e poucos anos, terminei, eu já tinha feito, né? Como eu tinha feito uma faculdade, então eu tinha créditos e fiz a faculdade em 3 anos, estudei muito, passei no exame da ordem, e eu tinha um objetivo, que além de ser advogado no Brasil, para eu me sentir completo, eu tinha que ser advogado na Itália. E foi o que acabou acontecendo. Me inscrevi na Itália há 2 anos atrás, então hoje eu atuo tanto no Brasil, em Portugal e na Itália. Que bacana, quer dizer, hoje você é totalmente legalizado para fazer isso. Na época, como era uma cidadania administrativa, também era legalizado. Mas de uns 10 anos para cá, a gente vem trabalhando nos tribunais e aí você precisa exclusivamente ser advogado. Tá, e me fala uma coisa, a Terra Nossa já tem há 20 e poucos anos. 22 anos. 22 anos, tá. E como é que é esse processo? Porque eu vi um zoom aqui, pode ser que a lei mude. O que as pessoas precisam para te procurar? É bisneto? Eu sou bisneto, estou tirando do meu avô que você está acompanhando, inclusive. Sim. Mas a gente vê muita gente, inclusive na nossa geração, dos 50 a mais, que tem um sonho de um dia ter uma cidadania e não sabem por onde começar. Eu mesmo comecei o meu processo em 95. Eu comecei a fazer sozinho, em patronato, consegui minha certidão do meu bisavô direto lá na Itália, naquela época por carta, né? Mandaram em 95 por carta, recebi em 30 dias. Mas o processo era 15, 20 anos até para tirar. Eu desisti. E agora você sabe o processo que eu estou, a ilusão que eu consiga ou a esperança em 20 dias. E eu vejo muita gente no grupo, né, e amigos da nossa faixa etária que, poxa, eu quero tirar minha cidadania para deixar para meus filhos, para os meus netos, e não sabem exatamente, pô, será que eu tenho que mudar, ficar 6 meses lá?
Como é que funciona isso? Qual as dificuldades e a simplicidade hoje que a gente pode orientar as pessoas dos homens de A prata? cidadania italiana, ela tem basicamente 3 formas de você adquirir essa cidadania. A primeira, é que todo mundo conhece, via consular. Para quem é aqui de São Paulo, 12 anos de espera na fila. A segunda forma é administrativa, é aquela que você bem comentou. A pessoa vai para a Itália, tem que residir lá pela duração do processo, não é ir para lá, passar 1, 2 meses e vir embora. Ela tem que residir na Itália até terminar o processo, que pode ser de 4 meses a 1 ano. Nem todo mundo tem essa disponibilidade. E A terceira? a modalidade que a gente mais trabalha hoje, que é o processo direto nos tribunais italianos. Requerer a cidadania lá. Você reúne toda a documentação, desde o dante causa, que é o italiano da sua família que nasceu na Itália, até chegar em você, o requerente. Nascimento, casamento e óbito, e até chegar no nascimento e casamento do requerente. Quem tem direito? Então, essa é uma particularidade da Itália. Todo mundo que tem um parente italiano, um ascendente italiano, tem direito. Eu costumo brincar que se a gente conseguir comprovar que o seu parente italiano chegou junto com Cabral no Brasil, você tem direito. Então, mas eu tinha uma informação que era só pessoas nascidas de 58 para cá que tinham direito à cidadania. É isso mesmo? Não. Tem uma lei que é a lei da cidadania materna, de 48. Ah, 48. De 48, 50, desculpa. Então, como é que funciona? É porque a minha mãe Nasceu antes de 48? nasceu em 38. Então, E o meu avô, que é filho do italiano. você sabe que muita gente se engana com isso. Eu já vi juízes na Itália se enganarem com essa lei. Não importa o ano que a mulher nasceu. Ela nasceu de um pai italiano, então ela nasceu italiana para todos os efeitos. O avô dela é italiano. O que importa é o ano que nasceu o filho dela. Por quê? Até 48, a mulher italiana ela não votava e ela não tinha o direito de transmitir a cidadania. Então, se ela tivesse um filho antes de 48, esse filho, teoricamente, não adquiriria a cidadania da mãe. Quer dizer, mas a minha mãe nasceu aqui. Não muda nada. O meu- Para a Itália, vocês são italianos desde o nascimento. Então, não muda nada. Então, uma dica, né? Todo mundo pode tirar. Mesmo, só que no tribunal, mesmo que a mulher tenha tido um filho antes de 48, no tribunal, por causa da isonomia entre homem e mulher, eles concedem a cidadania. Lá. Então, lá. Tem algumas particularidades, por exemplo, se o italiano foi naturalizado, não consegue. Se ele é da região de Trento, é uma região particular, que antigamente era o Império Austro-Húngaro, É lá em cima. também tem algumas restrições, mas a maioria tem direito tendo um parente italiano. Legal. E aí, então, vamos lá. O processo, não importa a idade, não importa o sexo. Né? Exatamente. O mais recomendável e mais rápido seria fazer um processo. E para isso precisa contratar um escritório que nem o seu, ou um advogado especialista, que Exatamente. tenha ação lá, que opere lá. Exatamente. Né? Ok. A documentação necessária. Eu precisei conseguir a certidão de nascimento do meu bisavô lá. Eu fui para lá, recebi aqui, mas eu fui para lá e tirei mais uma cópia. Esse é o primeiro documento, né? Que é o que prova realmente que o teu parente italiano nasceu na Itália. Tudo parte dali. Aí depois dali vem a certidão de nascimento do filho do italiano, do neto do italiano, até chegar na nossa geração, que normalmente é bisneto. Tá, uma outra pergunta que, como eu tentei antes e agora, eu tinha que fazer muitas correções. E no processo italiano eu não preciso fazer correção nenhuma. Funciona assim. Porque tem que o nome está errado, não sei o quê. Aí no segundo processo que você está acompanhando, eu não precisa fazer nada. Depende do grau de erro. Por exemplo, 2 Cs, 2 Ts, 2 Gs, na Itália tem muito disso. Hoje em dia está pacificado nos tribunais que isso é um abrasileiramento. A mesma coisa com o nome. Por exemplo, Domênico, aqui no Brasil, virou Domingos. Giuseppe virou José. Mas aí mudou muito, né? Mudou muito, mas é abrasileiramento. O meu O bisavô nome é o era mesmo. Alfonso, chegou aqui e virou Afonso. Tirou Então, um L. esse tipo de mudança não tem que ser feita Mas tem outros a nomes. retificação. Mas, dependendo do grau de erro, é de bom tom fazer a retificação. A princípio, né, imagina-se que não está precisando, porque ninguém Eu fala nada. examinei tua documentação, né? E teu aí? pedido, e ali está tudo tranquilo, Tudo tranquilo. Vai dar tudo certo. Foi bem. Você sabia que a ESA tem como foco fazer com que a tecnologia
fique mais próxima de você, ela seja uma aliada sua no seu dia a dia, com segurança e tranquilidade. Vai tranquilo. ESA, Go Safe. Vai. Vai sem pressa. Ou com pressa mesmo. Mas vai. Vai seguro. Vai de boa. Vai curtir. Com a galera, com a família. Ou sozinho, por que não, né? Mas vai. Sempre vai. Foque no seu caminho, que a ESA garante sua segurança. ESA, Go Safe. Então tá, processo. Procura a Terra Nostra pelo Wagner. @TN Cidadania Italiana. Vai lá que tem, se você fizer direitinho, a nossa comissão de 50% está garantida, né, Marcão? Isso é claro, né? Te dá aquele descontinho. Exatamente. 50 a mais, tá? É bem na geração Os prateada. homens de prata. Você põe 50 a mais e dá 50. Não, então é legal saber, porque existe muita dúvida mesmo para todo mundo na nossa geração. Pô, será que eu posso? Aí tem filho, poxa, mas demora 10 anos, 20 anos. Então tem os mitos contra, né? Que dessa negatividade para se conseguir. E ao mesmo tempo, pelo que você fala, e eu tenho acompanhado, é um processo que pode demorar 2 anos, 3 anos no máximo. É isso que eu entendi os prazos agora. Aconteceu uma mudança o ano passado, em junho, porque até junho do ano passado, toda a ação na Itália tinha que ser ajuizada no Tribunal Ordinário de Roma. Era o único tribunal que recebia esse tipo de ação. De junho para cá mudou. Então, agora você tem que ajuizar a ação no tribunal mais próximo da cidade onde o teu bisavô nasceu. E isso acabou desafogando o Tribunal de Roma e agilizou muito o processo. O meu não está ainda, né? O teu vai ser, porque o seu não foi ajuizado ainda. Meu... Pelo que nós verificamos, ele será ajuizado agora, né? O meu é Pernúmia encostada a Pádua. Exatamente. Então vai ser ajuizado no Tribunal de Veneza. Beleza, é Vêneto. Né? Exatamente. O que a gente aconselha, na verdade, Cuca, é que seja procurado uma assessoria ou um advogado que tenha referência no mercado. Por quê? Procure falar com quem já teve a sua cidadania reconhecida, ter uma indicação de quem já experimentou, teve a experiência com esse advogado, com essa empresa. E muito importante saber quem é o advogado que vai cuidar do teu processo na Itália. Eu acho que isso é o principal. Isso para se calçar ou informações de terceiros ou procurar alguém que possa te apresentar essas credenciais. Exatamente. Mas hoje também eu acho que ficou bem fácil também, porque de um tempo para cá, tudo fica registrado em mídias sociais, porque todo mundo utiliza a mídia social como uma validação, né? Você publica teu trabalho ali, você posta para que outras pessoas, né, te procurem e que fique registrado. Então hoje ficou muito mais fácil para você identificar quem já está mais tempo no ramo, quem entende realmente e quem vai prestar um bom serviço. Agora uma coisa para finalizar. Como é que a gente consegue, com a tecnologia, como é que a gente consegue acompanhar os processos real time? Aí depende também de cada empresa. Por quê? Eu vou falar no caso da Terra Nostra. Na fase pré-processual, ou seja, antes de ser ajuizada a ação na Itália, você é atualizado pelo pessoal Terra Nostra semanalmente. Então eles vão te falar o passo a passo da formação da pasta. O número de processo você consegue digitalmente. Ainda não temos o número do processo. Eu estou falando antes da gente ajuizar. Após o ajuizamento na Itália, eles te dão um número de processo e você acompanha pelo aplicativo do tribunal, que é muito parecido com o nosso aplicativo do TJ aqui. Então você, até a decisão do juiz, você acompanha pelo aplicativo do tribunal. E com a Terra Nostra, após a sentença, você acompanha pelo sistema Terra Nostra. E no pré, como é que acompanha? Quanto tempo mais ou menos leva até ter esse... No pré? 3 meses, aproximadamente. Meses. Vai estourando aí, se der tudo errado, 5, 6 meses. Se der tudo errado, esse tudo errado, o que acontece? Por exemplo, a gente tem experiências negativas com cartórios do Rio de Janeiro, demoram muito. Então, quando tem certidões do Rio de Janeiro, a gente adverte a família e fala, olha, pode demorar um pouco mais por conta da morosidade
Tá. do cartório. É, mas uma vez com todos os normalmente, documentos- com 3 meses, a gente está ajuizando a ação. Como você viu o meu caso, eu estou com tudo pronto, juramentado, traduzido, tudo. Daí, entregou esse documento quanto tempo? Uma 3 meses? semana. Uma semana? Uma semana. Tem um Do protocolo? jeito que está o teu processo, ajuizou e é tudo ajuizado pela internet, não é levado lá fisicamente. É tudo pela internet. Você depositou a cópia, com uma semana no máximo, você tem o número do processo e pode acompanhar pelo aplicativo. Então, eu diria que o meu está naquele caso fora da curva, demorando demais. Pelo que eu estou acompanhando, né, do teu caso, eu entrei em contato com a pessoa que está fazendo Gente, o não é teu ele que está processo. fazendo, tá? É um outro escritório que eu contratei e ele está me auxiliando a desenrolar e ver o que está demorando tanto. Só isso. Entrei em contato com o pessoal e agora eles estão na fase de ajuizar a ação. Eu acredito que agora você vai ter boas notícias em breve. Deus te ouça. Agora me fala uma coisa. Você tem 2 hobbies. Um que eu já falei que é moto, né? Você é motociclista. E Desde um outro, sempre. E um outro que eu não acredito. Eu queria que você falasse aqui, ó. Que você é piloto do quê? Sou piloto de parapente. Não é Então, parapente pentear o cabelo, não, né? O que é Não, isso? é parapente, paraglider, né? O pessoal usa em inglês paraglider. Agora eu gostei. Então né? é aquela vela, né? Parece, o pessoal confunde com paraquedas, mas o paraquedas você salta do avião e pousa. O paraglider não, você decola de uma montanha e pode voar por horas e sempre pousa ou sem motor. Você vai só com a aerodinâmica, com as condições climáticas. É legal, mas para saber se é legal, tá convidado, né? Vamos fazer um voo. Precisamos fazer a curadoria primeiro aqui, que não é tão fácil assim. Não, fala, se eu topar isso aí, quais os riscos? Nenhum. Fala Olha, que é nenhum. não é que não tem risco. Você pegar a moto para ir na padaria, você tem risco, né? Como tem risco de carro também. Então, não é diferente o voo livre. Só que você respeitando as condições climáticas, respeitando condições de rampa e todas as normas de segurança, eu vejo uma coisa muito tranquila. Eu voo bastante, mas eu não vejo que cada vez que eu vá voar eu esteja me colocando em risco. Por quê? Eu tenho a técnica, tenho um bom equipamento e respeito as normas. É o que a gente sempre quer para os homens de prata. Se tiver cuidado, quem oriente, Exatamente. tem um equipamento bacana e obedeça os limites que você consegue administrar. Então eu aceito. Então, desafio feito, desafio aceito. Nós vamos trazer aqui no Homem de Prata. Vamos trazer a filmagem aqui. Legal. Gente, se vocês quiserem saber mais sobre informações de cidadania, tá aqui, ó, o craque Wagner Cardoso, da Terra Nostra Cidadania. Tá? Manda uma mensagem aqui para os Homens de Prata para a gente encerrar. Pessoal, para ter esse sonho da cidadania, né, que abre muitas portas, o importante é informação e uma empresa de credibilidade. E estamos à disposição. E para qualquer informação, @TN Cidadania. Legal. Gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir nosso canal, compartilhar, se inscrever, pôr sininho, tudo que puder para ajudar o Cuquinha aqui na sua audiência e todos os Homens de Prata. Um agradecimento especial mais uma vez a Minsight, que nos cede gentilmente esse auditório fantástico, muito gostoso aqui em Alphaville, a nossa querida ESA, Água Prata e Casa Flora. Vamos agora fazer o seguinte, eu tenho que dar primeiro, senão minha produção me mata, um brindezinho da Água Prata para vocês, são as águas tônicas. Muito obrigado. E também um Clube Soda. E eu queria agradecer o convite, e é sempre bom estar com você, pessoa que a gente admira. Obrigado. E obrigado a todos. Homens de Prata, uma geração de valor. Bye, bye.